Meu nome é Sara Duarte, tenho 35 anos e sou diretora de marketing em São Paulo. Eu sempre acreditei que o sucesso finalmente conquistaria a aprovação do meu pai. Depois de 20 anos tentando, decidi apostar tudo. Gastei quase R$ 250 mil em uma picape 0 km para o aniversário de 60 anos dele. No jantar de comemoração, cercado pela família, o pai levantou sua taça para um brinde. O que ele disse em seguida estilhaçou nosso relacionamento para sempre. O que se seguiu foi uma noite de revelações dolorosas e uma manhã de consequências que ninguém viu chegar. Cresci numa casa simples de 2 andares em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. No papel, éramos a perfeita família de classe média brasileira. Meu pai trabalhava como engenheiro mecânico em uma das montadoras da região, proporcionando uma vida confortável. Mas por trás daquela fachada de normalidade, faltava algo essencial na nossa casa: calor. O pai sempre foi um homem rígido, alto, com as sobrancelhas permanentemente franzidas que o faziam parecer irritado mesmo quando não estava. Seu rosto raramente se abria em um sorriso, especialmente depois que minha mãe, Lígia, faleceu. Eu tinha 12 anos quando o câncer a levou, deixando apenas a mim e ao meu pai naquela casa silenciosa. A mamãe tinha sido um amortecedor entre o perfeccionismo frio dele e a minha necessidade desesperada por aprovação. Sem ela, a temperatura do nosso relacionamento caiu para 0. O pai se afundou no trabalho, muitas vezes chegando em casa, bem depois que eu já tinha ido para a cama. Quando estava em casa, a conversa se limitava a assuntos práticos. Notas, tarefas, horários, nunca sentimentos, nunca sonhos. Ainda me lembro do meu aniversário de 13 anos, o primeiro sem a mamãe. Esperei o dia todo para o pai mencionar. Ele chegou tarde, comeu o jantar que eu tinha preparado e foi direto para o escritório. Por volta das 9 da noite, ele surgiu com um pacote embrulhado às pressas, uma calculadora científica. Você vai precisar disso para as aulas de álgebra no ano que vem, ele disse antes de voltar para a papelada. Sem bolo, sem cartão, sem parabéns. Passei aquela noite chorando em silêncio no meu travesseiro, agarrada à calculadora como se fosse uma prova de que ele ao menos lembrava que eu existia. A escola se tornou meu refúgio e meu campo de batalha. Eu me esforcei incessantemente, tirando 10 em tudo, entrando em todos os clubes acadêmicos, vencendo feiras de ciências e torneios de debate. Cada conquista era um presente que eu depositava aos pés dele, esperando apenas um aceno de aprovação. É o esperado, ele dizia, ou às vezes apenas. Bom, nunca um tem orgulho de você, ou muito bem. Nas raras vezes em que ele comparecia aos meus eventos, sentava-se impassível e depois criticava meu desempenho na viagem de volta. Aos 16 anos, ganhei um concurso estadual de redação. O prêmio incluía publicação em um jornal prestigioso e R$ 5.000 em bolsa de estudos. Coloquei o certificado na geladeira, bem na altura dos olhos. O pai olhou para ele durante o jantar e disse: "Sua conclusão foi fraca. Você poderia ter se saído melhor." Tirei o certificado naquela noite e nunca mais exibi outra conquista em nossa casa. A universidade foi minha fuga. Escolhi a USP, perto o suficiente para visitar, mas longe o bastante para respirar. Aqueles anos em São Paulo me mostraram como era ser elogiada, ter professores que diziam excelente trabalho e amigos que celebravam meus sucessos. Eu ligava para casa todo domingo, conversas bonitas que duravam exatamente 15 minutos antes que o pai encontrasse um motivo para desligar. Após a formatura, fiquei em São Paulo, conseguindo um cargo júnior em uma agência de marketing. Subi rapidamente, canalizando toda aquela necessidade de validação da infância em ambição profissional. Cada promoção, cada aumento era uma refutação silenciosa à indiferença do pai. Veja, eu valho alguma coisa. Eu importo. Com o passar dos anos, nosso relacionamento se estabeleceu em um ritmo distante. Visitas nos feriados, telefonemas ocasionais e um crescente abismo de palavras não ditas entre nós. Namorei esporadicamente, mas nunca permiti que ninguém se aproximasse demais. Como eu poderia explicar que não sabia aceitar amor porque nunca tive certeza de que o merecia? Quando cheguei aos 30 e poucos anos,
Eu era a diretora de marketing mais jovem na história da minha empresa. Tinha um apartamento elegante no centro com vista para a Marginal Pinheiros. Um círculo de bons amigos e renda suficiente para me dar ao luxo de ter coisas boas. Por fora, eu tinha tudo. Por dentro, ainda era aquela garota de 13 anos esperando desesperadamente que o pai notasse seu aniversário. O pai nunca se casou de novo, nunca sequer namorou. Pelo que eu sabia, ele permanecia na mesma empresa, na mesma casa, com as mesmas rotinas rígidas. Com a aposentadoria dele se aproximando, eu nutria uma esperança secreta de que talvez com mais tempo livre, pudéssemos encontrar uma maneira de diminuir a distância entre nós. Talvez, sem as pressões do trabalho, ele finalmente tivesse espaço na vida para um relacionamento real com sua única filha. Na última visita de fim de ano, percebi algo que me fez parar. O pai sempre foi meticuloso em manter sua antiga picape em dia, mas naquele dia o peguei olhando para ela com frustração. A caminhonete tinha quase 15 anos e os custos de reparo estavam aumentando. Não vale mais a pena consertar. Ele murmurou mais para si mesmo do que para mim. Mais tarde naquela noite, ouvi-o ao telefone com um amigo, Tomás Tom Souza, falando sobre a nova Hilux. Havia uma animação incomum em sua voz, um toque de empolgação juvenil que eu não ouvia há décadas. Naquela noite, deitada no meu quarto de infância, formulei um plano. O aniversário de 60 anos do pai seria em 6 meses. E se eu lhe comprasse aquela picape que ele claramente queria, mas nunca esbanjaria para si mesmo? Não apenas qualquer picape, mas o modelo exato que ele estava admirando. Seria o gesto mais grandioso que eu poderia fazer. Uma expressão tangível de todo o amor e anseio que eu nunca tinha conseguido colocar em palavras. Talvez, só talvez, isso finalmente quebraria o gelo entre nós. Enquanto eu caía no sono, senti uma ponta de esperança. Desta vez, seria diferente. Desta vez, ele teria que ver o quanto eu me importava. A ideia se enraizou rapidamente. De volta a São Paulo, passei as noites pesquisando modelos, opções e preços da Toyota Hilux. Criei planilhas comparando recursos, li inúmeras avaliações e até entrei em fóruns de entusiastas de picapes para aprender a linguagem. Se eu fosse fazer isso, faria com perfeição. O pai sempre exigiu perfeição, afinal. Descobri que o modelo SRX seria ideal, luxuoso, sem ser espalhafatoso, potente, sem ser excessivo. Algo prático que ainda pareceria especial. O preço me assustou, quase R$250 mil para a configuração que eu queria. Drenaria a maior parte das minhas economias e exigiria cortes significativos nas despesas pelo próximo ano. Mas eu me convenci de que valeria a pena. Para economizar dinheiro suficiente, assumi projetos extras no trabalho, me voluntariando para as campanhas que ninguém mais queria. Trabalhei fins de semana e noites, aumentando meu potencial de bônus. Cortei tudo o que não era essencial. Sem mais brunches de fim de semana com amigos, sem roupas novas, sem férias. Naquele ano, cada real economizado foi para o que comecei a chamar de fundo da picape no meu aplicativo de orçamento. 4 meses antes do aniversário do pai, entrei em contato com uma concessionária Toyota em São Bernardo do Campo. O vendedor, Renato, ouviu pacientemente enquanto eu explicava meu plano. É para o aniversário de 60 anos do meu pai, eu disse a ele. Ele deseja uma há anos, mas nunca compraria para si mesmo. Algo na minha voz deve ter transmitido o significado mais profundo porque a postura profissional de Renato se suavizou. Vamos garantir que fique perfeita, ele prometeu. Que cor você está pensando? Isso exigiu mais pesquisa. Liguei para o melhor amigo do pai, Tom, sob o pretexto de planejar uma festa surpresa. Que cor o pai sempre aponta quando vê uma Hilux nova? Perguntei casualmente. Ah, isso é fácil, Tom respondeu. Ele está sempre comentando sobre aquele azul profundo que eles fazem agora. Marinho, alguma coisa. Azul marinho metálico, era o nome. Adicionei ao pedido junto com o pacote premium de interior, o sistema de navegação touchscreen maior e o pacote de reboque que eu sabia que ele apreciaria. Renato me ajudou a navegar pelas opções de financiamento e assinei o que parecia uma montanha de papelada. A cada
assinatura? Senti uma mistura de ansiedade e empolgação. Esta era, de longe, a maior compra da minha vida. Combinei de a picape estar pronta na semana anterior ao aniversário do pai, dando-me tempo para quaisquer ajustes de última hora. Renato sugeriu um grande laço vermelho para ela, e eu concordei imediatamente. Na minha imaginação, eu podia ver o rosto do pai quando ele visse a picape pela primeira vez. Aquele raro sorriso rompendo sua habitual expressão severa. Eu o imaginei me abraçando de verdade, talvez pela primeira vez desde que a mamãe morreu. O sacrifício financeiro pesava sobre mim às vezes. Havia noites em que eu acordava suando frio, me perguntando se tinha ido longe demais. Minha reserva de emergência estava quase esgotada e eu teria que reconstruí-la lentamente. Mas então eu me lembrava daquele olhar no rosto do pai quando ele falava sobre as picapes novas e a determinação superava minhas dúvidas. Isso não era apenas sobre um veículo. Era sobre romper 23 anos de distância emocional. Com o passar das semanas, minha expectativa cresceu. Reservei meu voo para São Paulo e combinei folga no trabalho. Liguei para a irmã do pai, minha tia, Isabel Isa Nogueira, contando-lhe a surpresa e pedindo-lhe para ajudar a organizar um jantar de aniversário na cantina Família Lucchesi, o restaurante italiano favorito do pai. Nossa, Sara! Ela ofegou quando contei sobre a picape. Isso é incrivelmente generoso. É importante, eu disse, simplesmente, sem saber como expressar que aquele presente representava cada cartão de aniversário que eu nunca tinha recebido, cada evento escolar que ele tinha frequentado com uma carranca, cada conquista recebida com reconhecimento morno. A picape era minha última e mais grandiosa tentativa de comprar o que nunca me foi dado de graça: a aprovação do meu pai, seu orgulho, seu amor. O pagamento final foi liquidado uma semana antes de eu voar para São Paulo. Renato ligou para confirmar que a picape havia chegado e estava sendo detalhada à perfeição. É uma beleza, ele me garantiu. Seu pai vai ficar sem palavras. Naquela noite, sentei-me na varanda do meu apartamento, olhando para o horizonte de São Paulo. Pela primeira vez em meses, permiti-me sentir o peso total das minhas expectativas. E se aquele gesto finalmente derretesse o gelo? E se este fosse o começo de um novo relacionamento com meu pai? Um onde pudéssemos realmente conversar, compartilhar, nos conectar. A possibilidade fazia meu coração disparar, mas uma voz menor e mais silenciosa sussurrava dúvidas. E se a picape não for o suficiente? E se nada for o suficiente? Eu afastei esses pensamentos, não querendo considerar que esse grande gesto poderia falhar como todos os meus gestos menores antes dele. 2 dias antes do meu voo, recebi fotos da picape de Renato. Estava ainda mais bonita do que eu tinha imaginado. Azul brilhante, sob as luzes da concessionária, o enorme laço vermelho adicionando um toque festivo. Senti uma onda de certeza. Desta vez seria diferente. Desta vez, eu finalmente conseguiria tocar meu pai. Meu voo pousou no aeroporto de Congonhas às 2h, véspera do aniversário do pai. A familiar umidade paulistana me envolveu ao sair do terminal. Um forte contraste com o frescor do ar-condicionado do aeroporto. Eu tinha feito uma mala pequena, apenas uma de mão, querendo manter as coisas simples. O pai não sabia que eu estava vindo. Pelo que ele sabia, eu ligaria amanhã para lhe desejar feliz aniversário. A visita surpresa fazia parte do plano. Peguei meu carro alugado, um sedã discreto, e fui direto para a concessionária Toyota em São Bernardo. Renato me cumprimentou com um caloroso aperto de mão e me levou a uma área de visualização privada onde a picape esperava. Vê-la pessoalmente me tirou o fôlego. A pintura azul marinho metálico tinha uma profundidade e riqueza que as fotos não conseguiam capturar. A picape era enorme, potente e inegavelmente impressionante. Mantivemos ela dentro para proteger o acabamento, Renato explicou, e o laço gigante está pronto para ir. Ele me entregou um envelope contendo toda a papelada, informações de garantia, manual do proprietário e o recibo de transferência, DOT, pronto para ser assinado em nome do pai. Há um registro temporário válido por 30 dias. Depois disso, ele precisará regularizá-lo. Passei a mão pelo capô, sentindo-me o metal liso e frio. Está perfeita? Sussurrei. Meu peito apertou de emoção. Estava realmente acontecendo.
23 anos tentando ganhar a aprovação do meu pai haviam culminado neste momento. Este grande gesto que certamente finalmente romperia sua muralha de indiferença. Renato me mostrou os recursos, ajustando os bancos, navegando no sistema multimídia e operando a assistência de caçamba. Enchemos o tanque e está pronta para ir quando você quiser, ele disse. Você quer praticar um pouco antes de levá-la? É bem maior do que você deve estar acostumada. Agradeci com um aceno e passamos a próxima hora com Renato me ensinando pacientemente a manobrar o veículo imenso. No final, eu me sentia razoavelmente confiante de que poderia dirigi-la sem incidentes. Combinamos de eu buscá-la amanhã à tarde, algumas horas antes do jantar de aniversário. O plano estava se desenrolando perfeitamente. A próxima parada foi a Cantina Família Lucchese, onde encontrei Marcelo, o dono, que se lembrava da minha família de anos de ocasiões especiais. A última vez que te vi foi no seu jantar de formatura da faculdade, ele lembrou com um sorriso caloroso. Seu pai ainda vem a cada poucos meses. Sempre pede a mesma coisa. O filé à parmegiana com molho extra à parte, eu disse sorrindo com esta pequena conexão com a vida do meu pai. Marcelo assentiu. E um copo do vinho tinto da casa. Nunca muda. Combinei um salão reservado na parte de trás do restaurante, grande o suficiente para as 12 pessoas esperadas. O tio Beto, irmão mais velho do pai, estava vindo com a esposa, Eliane. A tia Isa e o tio Dan também estariam lá, junto com alguns dos amigos e colegas mais próximos do pai, como Jorge e Beth. Marcelo me ajudou a planejar um menu especial com todos os favoritos do pai. E depois do prato principal, expliquei, vou dar uma desculpa para sair e então mandarei uma mensagem para o tio Beto trazer o pai para o estacionamento, onde a picape estará esperando com o laço. Marcelo uniu as mãos, claramente encantado com o plano. Que maravilha! Ele ficará tão surpreso. Se ele soubesse o quão surpresa eu estava, esperando que o pai ficasse surpreso o suficiente para sorrir, para demonstrar emoção, talvez até para me abraçar. A fantasia disso se repetia na minha mente agora, quase como um filme. Eu não conseguia parar de assisti-lo. Fiz o check-in no meu quarto de hotel às 4 da tarde e imediatamente liguei para a tia Isa para confirmar os detalhes. Está tudo pronto, ela me garantiu. Beto e Eliane estão chegando de voo esta noite. Dani e eu vamos buscá-los. Tom e Linda estão vindo, e Jorge e Beth, da fábrica, também. O pai mencionou algo sobre amanhã? Perguntei. Na verdade, não. Você conhece seu pai. Ele não faz alarde sobre aniversários, mas sabe que todos nós vamos jantar. Ele pensa que é apenas uma pequena reunião de família. Hesitei antes de fazer a próxima pergunta. Como ele tem estado ultimamente, desde que se aposentou? A pausa de Isa me disse tudo antes mesmo de ela falar. Mais ou menos, querida. Fica muito na dele. Às vezes faz umas pescarias com o Tom. Está pensando em fazer uns trabalhos de consultoria, só para se manter ocupado. O mesmo de sempre. Então, ainda fechado. Ainda incapaz de aproveitar a liberdade que a aposentadoria deveria trazer. Ainda precisando se manter ocupado, em vez de encarar quaisquer emoções que pudessem surgir em momentos de quietude. Depois de desligar, deitei-me na cama do hotel, olhando para o teto. Amanhã tudo mudaria, disse a mim mesma com firmeza. Amanhã o gelo finalmente seria quebrado. Passei aquela noite no hotel ensaiando o que diria ao apresentar o presente. Eu deveria fazer um discurso, manter a simplicidade. Pratiquei diferentes versões no espelho, observando minhas expressões, tentando me preparar para todas as reações possíveis do pai. Eu até ensaiei como lidaria se ele parecesse indiferente. É só algo que pensei que você gostaria. Eu diria casualmente, como se a picape não tivesse me custado a maior parte das minhas economias. Como se não fosse uma manifestação física da minha busca de uma vida inteira por sua aprovação. Na manhã seguinte, acordei cedo e imediatamente senti borboletas no estômago. Hoje era o dia. Ocupei-me fazendo as unhas e arrumando o cabelo no salão do hotel. Trouxe um vestido novo para a ocasião, um azul profundo que por acaso combinava com a picape. Outro pequeno detalhe que planejei meticulosamente. Às 3 da tarde, voltei para a concessionária. Renato tinha a picape estacionada perto da entrada principal, o enorme laço vermelho preso ao capô. Ela é toda sua, ele disse.
me entregando as chaves. Ou melhor, em breve será do seu pai. Boa sorte esta noite. Dirigir a picape até o restaurante exigiu toda a minha concentração. Cheguei cedo, às 5h30, e estacionei em um local especial que Marcelo havia reservado, parcialmente escondido da entrada principal, mas perfeitamente posicionado para a grande revelação. Respirei fundo várias vezes antes de entrar para garantir que todo o resto estava pronto. O salão reservado estava lindo. Toalhas de mesa brancas, talheres elegantes e decorações sutis reconheciam o aniversário marcante sem torná-lo muito chamativo, o que o pai odiaria. Coloquei a caixa embrulhada contendo o controle da chave da picape na mesa de presentes, ao lado de presentes menores dos outros convidados. Dentro da caixa havia também um cartão que passei horas escrevendo, tentando encontrar as palavras certas para expressar 60 anos de amor complicado. Às 6, os convidados começaram a chegar. O tio Beto me abraçou calorosamente. Você está cada vez mais parecida com sua mãe, ele disse, com a voz embargada pela emoção. A tia Isa reclamou de como eu estava magra, insistindo que eu devia trabalhar demais na cidade grande. Às 6h30 recebi a mensagem que estava esperando. O pai tinha chegado. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo na garganta. Saí para a sala de jantar principal para cumprimentá-lo e congelei. O pai não estava sozinho. Uma mulher que eu nunca tinha visto estava com ele. O braço dela estava entrelaçado no dele. O rosto dela brilhava com um sorriso. Ela devia ter uns 50 anos, atraente de um jeito discreto, com cabelo loiro com luzes e um vestido de aparência cara. O pai me viu e parou. Por um momento, uma surpresa genuína cruzou seu rosto. Sara, não sabia que você vinha. Encontrei minha voz. Surpresa, consegui dizer, avançando para lhe dar nosso habitual abraço sem jeito. Então me virei para a mulher, levantando as sobrancelhas em uma pergunta silenciosa. Esta é a Silvana, disse o pai, sem oferecer mais explicações. Silvana, minha filha, Sara. Silvana estendeu a mão, o sorriso nunca vacilando. Muito prazer, ouvi falar muito de você. Isso era novidade para mim. O pai nunca tinha mencionado namorar ninguém, muito menos alguém sério o suficiente para trazer para um jantar de aniversário em família. Eu engoli meu desconforto e os conduzi ao salão reservado, onde todos os outros estavam esperando. A hora seguinte passou num borrão de cumprimentos, bebidas e petiscos. Eu observei o pai e Silvana do outro lado da sala, notando o quão confortáveis pareciam juntos, como ela tocava o braço dele ao rir, como ele realmente sorria com as piadas dela. Era um lado do meu pai que eu raramente via, certamente não era direcionado a mim. O jantar foi servido e a conversa fluía pela mesa. Eu falava pouco, ainda processando a presença inesperada de Silvana e o que isso poderia significar para minha surpresa cuidadosamente orquestrada. A picape ainda teria o impacto que eu esperava com ela ali? O pai ficaria envergonhado por um presente tão extravagante na frente de uma mulher que ele estava claramente tentando impressionar? Tarde demais para mudar os planos agora. Quando os pratos principais foram retirados, me desculpei, dizendo que precisava fazer uma ligação rápida. Em vez disso, corri para o estacionamento, mandei uma mensagem para Renato para avisar que a revelação estava prestes a acontecer e me posicionei ao lado da picape. Minhas mãos tremiam ao enviar a próxima mensagem para o tio Beto. Pronto? 5 minutos depois, a porta do restaurante se abriu e o tio Beto conduziu o pai para fora, seguido pelo resto da comitiva. O pai parecia confuso até que seus olhos pousaram na picape e, em seguida, em mim, parada ao lado dela. O tempo pareceu desacelerar. Observei o rosto dele, faminta pela reação. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Os lábios se entreabriram, mas o sorriso que eu estava esperando não veio. Em vez disso, ele parecia vazio, ilegível. Feliz aniversário, pai, eu disse, minha voz mais forte do que eu me sentia. É sua. O modelo exato de que você estava falando. Ele se aproximou devagar, caminhando ao redor da picape, estudando-a de todos os ângulos. Os outros ficaram atrás, observando, alguns trocando olhares que eu não conseguia interpretar. Você comprou isso?
Ele finalmente perguntou. Para mim? Eu assenti, estendendo a pequena caixa embrulhada que continha o controle da chave. Toda paga, toda sua. Ele pegou a caixa, mas não a abriu. Por um longo e excruciante momento, ele apenas ficou ali, olhando para a picape, depois para a caixa nas mãos e, por fim, para mim. Eu não conseguia ler sua expressão de jeito nenhum. Devemos voltar para dentro, ele disse por fim. A comida está esfriando. Meu coração afundou quando ele se virou e caminhou de volta para o restaurante, o presente ainda fechado na mão. Os outros o seguiram, murmurando entre si. Silvana me deu um olhar de simpatia ao passar. O tio Beto deu um tapinha no meu ombro. Dê tempo para ele processar, ele sussurrou. É muita coisa. Fiquei sozinha no estacionamento, a linda picape de repente parecendo abandonada com seu laço gigante. Não era assim que eu tinha imaginado aquele momento. Onde estava a alegria, a surpresa, a ruptura emocional com a qual eu estava contando? Voltei para a sala de jantar assim que a sobremesa estava sendo servida. Um bolo de aniversário foi trazido com as velas acesas. Todos cantaram parabéns e o pai apagou as velas com um pequeno sorriso que não alcançava seus olhos. A caixa de presente permaneceu fechada ao lado do prato dele. Enquanto Marcelo começava a servir o bolo, o pai de repente se levantou, taça de champanhe na mão. A mesa ficou em silêncio. Isso era incomum. O pai nunca fazia discursos. Meu coração se animou. Talvez agora, à sua maneira, ele reconheceria o presente, expressaria sua gratidão, talvez até seu amor. Ele pigarreou. Quero agradecer a todos por virem esta noite. Ele começou formalmente. Seus olhos percorreram a mesa brevemente, encontrando os meus antes de seguir em frente. 60 anos. Difícil de acreditar. Houve um murmúrio de concordância ao redor da mesa. O pai levantou a taça mais alto. Gostaria de fazer um brinde. Ele continuou. Meu pulso acelerou. Lá vem, pensei. O momento que esperei por todos esses anos. O olhar do pai se fixou no meu, sua expressão ilegível. A minha filha idiota. Ele disse claramente, tentando comprar amor com dinheiro. As palavras me atingiram como um golpe físico. Por um segundo, pensei ter ouvido errado, mas então o tio Beto riu alto e Silvana deu uma pequena risadinha. A tia Isa olhou para o prato, o rosto vermelho de vergonha. Tom e Linda trocaram olhares desconfortáveis. A sala girou diante dos meus olhos. Filha idiota tentando comprar amor com dinheiro. Meu pai acabara de me humilhar na frente de todos que eram importantes para ele. Havia descartado meu gesto mais grandioso como nada além de uma patética tentativa de comprar afeto. E ele não estava inteiramente errado. Essa era a pior parte. Senti lágrimas quentes ameaçando cair, mas me recusei a deixá-las. Aqui, não. Agora, não. Com uma calma que eu não sabia possuir, levantei-me, coloquei meu guardanapo ao lado do prato e sorri. Um sorriso de verdade, largo e inabalável. Eu não disse nada. Nenhuma resposta raivosa, nenhuma acusação de mágoa, nenhuma explicação suplicante. Simplesmente me virei e saí do salão, saí do restaurante e entrei no ar fresco da noite, onde finalmente e misericordiosamente eu podia deixar as lágrimas virem. O ar noturno atingiu meu rosto, resfriando a humilhação ardente que corava minhas bochechas. Caminhei rapidamente pelo estacionamento, passando pela picape com seu laço absurdamente grande, um monumento à minha tolice. Eu precisava ir embora. Precisava de espaço para respirar, para pensar, para processar a rejeição pública que acabara de suportar. Meu carro alugado estava estacionado na extremidade do lote. Eu tateei as chaves, as mãos tremendo tanto que as deixei cair 2 vezes antes de conseguir destrancar a porta. Uma vez lá dentro, agarrei o volante com força, fechei os olhos e finalmente me permiti sentir a força total do que acabara de acontecer. Filha idiota tentando comprar amor com dinheiro. As palavras ecoavam na minha cabeça, cada repetição como um tapa, e as risadas que se seguiram. A gargalhada efusiva do tio Beto, o tique delicado de Silvana, o desconforto dos outros. Todos eles testemunharam minha humilhação, minha tentativa desesperada de ganhar a aprovação do meu pai, exposta e ridicularizada. Liguei o carro, mas não dirigi imediatamente. Pelo para-brisa, eu podia ver as luzes quentes do restaurante. Podia imaginar todos lá dentro,
ainda comendo bolo, talvez agora discutindo o que acabara de acontecer. O pai estaria explicando a Silvana por que a filha dele era tão patética. O tio Beto estaria concordando que eu sempre fui muito sensível. A tia Isa estaria tentando me defender? Ou estaria ela também envergonhada por associação? Meu celular vibrou. Uma mensagem da tia Isa. Você está bem? Aonde você foi? Eu não respondi. Não conseguia formar palavras ainda. Não conseguia explicar, nem mesmo para o membro mais gentil da minha família, o que eu estava sentindo. O vazio no meu peito estava se expandindo, ameaçando me consumir por inteiro. Depois do que pareceram horas, mas foram provavelmente apenas minutos, me recompus o suficiente para dirigir. Eu não fui para o hotel, mas na direção oposta, em direção a um dos parques da cidade, um lugar onde a mamãe costumava me levar quando criança antes de adoecer. Um lugar onde eu me sentia segura, amada, valorizada. O Parque da Independência estava deserto àquela hora. Estacionei e caminhei até um banco. A lua lançava um caminho prateado pela escuridão e por um momento eu tinha 7 anos novamente, segurando a mão da mamãe, ouvindo-a apontar as constelações. Você é minha estrela brilhante, Sara, ela diria. Nunca se esqueça de quão especial você é. Mas eu tinha me esquecido. Em algum momento, depois de perdê-la, comecei a acreditar que precisava ganhar o amor, provar meu valor através de conquistas, através de presentes, através de uma busca constante pela perfeição. Eu havia internalizado a frieza do pai como prova da minha própria inadequação. Enquanto estava sentada ali, as memórias voltaram. Uma vida inteira buscando uma aprovação que nunca vinha. O projeto da Feira de Ciências no qual trabalhei por semanas. O pai compareceu, mas passou o tempo todo olhando o relógio. As cartas de aceitação da faculdade que exibi com orgulho. Ele questionou se a mensalidade da USP valia a pena. Minha primeira promoção. Ele se perguntou em voz alta se estavam apenas preenchendo uma cota. Meu celular vibrou novamente. Desta vez, uma mensagem de um número desconhecido. Aqui é Silvana. Seu pai está preocupado. Por favor, avise alguém que você está segura. Preocupado? Isso era novo. O pai não estava preocupado. Ele provavelmente estava envergonhado por eu ter feito um papelão ao sair. Ou irritado por minha partida ter interrompido o jantar de aniversário dele. Ou ambos. Eu digitei rapidamente. Estou bem, aproveitando um tempo quieta. Por favor, continuem a celebração sem mim. Adicionei um emoji sorridente, um pequeno toque passivo-agressivo que parecia infantil até mesmo enquanto eu o enviava. Quase imediatamente, meu telefone tocou. Tia Isa, hesitei, então atendi. Sara, onde você está, querida? Sua voz era tão gentil que as lágrimas voltaram a surgir. Eu só precisava de um pouco de ar, consegui dizer. Estou no Parque da Independência. Ah, meu amor, ela suspirou pesadamente. Sinto muito pelo que aconteceu. Seu pai, ele nem sempre pensa antes de falar. Isso é o eufemismo do século. Ele sabia exatamente o que estava dizendo. Eu respondi, surpreendendo-me com o quão firme minha voz soava. E ele quis dizer. É complicado, Sara. A picape é um presente muito extravagante. Acho que o sobrecarregou. Então isso justifica me humilhar na frente de todos? A raiva estava aumentando agora, rompendo a mágoa. Ele me chamou de idiota, tia Isa. Ele zombou de mim por tentar... Eu não consegui terminar a frase porque ele estava certo, não estava? Eu estava tentando comprar o amor dele. Sua aprovação, seu orgulho. 250 mil reais de desespero. Depois que você saiu, as coisas ficaram muito desconfortáveis. Continuou Isa. Beto tentou rir, dizendo que era brincadeira, mas todos puderam perceber que não era. Silvana parecia mortificada. Seu pai apenas ficou sentado, olhando para o bolo. Eu não me importo, eu disse. Mas é claro que eu me importava. Eu me importava desesperadamente. E esse era todo o problema. O jantar terminou mais cedo. Todos foram para casa. O pai pegou as chaves da picape, mas deixou o laço. Eu acho que ele não sabia como reagir, Sara. Um presente daquele tamanho o colocou em uma saia justa. Eu ri amargamente. O grande Ricardo Ferreira, sem palavras. Essa é a primeira vez.
Isa ficou quieta por um momento. Onde você está hospedada? Quer vir para nossa casa esta noite? Eu e Dan temos o quarto de hóspedes arrumado. A oferta era tentadora. Eu não queria ficar sozinha. Não queria ficar em um quarto de hotel estéril, repassando os eventos da noite até o amanhecer. Mas eu também precisava de espaço para pensar, para decidir o que fazer em seguida. Obrigada, mas vou ficar bem no hotel. Eu só preciso de um tempo. Eu entendo. Mas ligue se mudar de ideia. Não importa a hora, estamos aqui para você. Depois de desligar, fiquei sentada por mais tempo, observando o luar na água. A mágoa ainda estava lá, uma dor profunda no meu peito, mas o choque inicial estava passando. Em seu lugar, havia uma clareza que eu não esperava, uma compreensão repentina e nítida dos padrões que haviam definido meu relacionamento com meu pai por 23 anos. Eu vinha perseguindo a aprovação dele como um cachorro atrás de um carro, nunca questionando o que faria se o pegasse. E para quê? Para que eu pudesse finalmente me sentir digna. Para que eu pudesse preencher o buraco que a morte da mamãe havia deixado. Para que eu pudesse silenciar a voz na minha cabeça que constantemente sussurrava: você não é boa o suficiente. Era quase meia-noite quando finalmente voltei para o hotel. No silêncio do meu quarto, tomei uma decisão que estava sendo gestada há 23 anos. Eu tinha parado de perseguir, parado de tentar ganhar um amor que deveria ter sido dado livremente, parado de medir meu valor pelos padrões impossíveis do meu pai. Peguei meu telefone e escrevi um e-mail para Renato na concessionária. Houve uma mudança de planos, escrevi. Eu preciso devolver a picape. Podemos nos encontrar amanhã cedo? A resposta dele veio rapidamente, apesar da hora tardia. Claro. Está tudo bem? Não, nem tudo estava bem, mas talvez, só talvez, ficasse. Ajustei meu alarme para as 5 da manhã. Então deitei-me totalmente vestida em cima da cama do hotel. Dormir parecia impossível, mas a exaustão acabou vencendo. Meus sonhos eram uma confusão de picapes com laços gigantes, bolos de aniversário com velas apagadas e a voz do meu pai repetindo aquelas palavras cortantes sem parar. Filha idiota tentando comprar amor com dinheiro. O alarme me acordou às 5. Por um breve e misericordioso momento, não me lembrei dos eventos da noite anterior. Então, tudo voltou com força. A picape, o brinde, a humilhação. Sentei-me, esfregando o rosto. Dormi com minhas roupas, e meus olhos estavam inchados de tanto chorar. Mas sob a mágoa persistente, havia uma determinação férrea que se cristalizara durante a noite. Tomei um banho rápido e vesti jeans e uma camiseta. Chega de me vestir para impressionar. Chega de me esforçar tanto. Esta manhã, eu era apenas Sara. Não a filha focada em conquistas de Ricardo Ferreira. Não a diretora de marketing de sucesso. Apenas eu. Às 5h30, eu estava no meu carro alugado, navegando pelas ruas suburbanas, silenciosas na luz pálida antes do amanhecer. Eu sabia para onde estava indo. A casa onde eu cresci, a casa onde o pai ainda vivia. Eu ainda tinha uma chave, embora raramente a usasse durante minhas visitas pouco frequentes, preferindo tocar a campainha como a convidada que me tornei na minha casa de infância. O bairro do pai estava silencioso a essa hora, a maioria das casas ainda escuras. Ao entrar na rua, meus faróis varreram uma forma azul familiar na garagem dele. A picape. Então, ele a havia dirigido para casa, afinal. O laço gigante tinha sumido, provavelmente removido antes de ele dirigi-la para longe do restaurante. Pelo menos ele não a tinha deixado no estacionamento da cantina. Estacionei a alguns quarteirões de distância e desliguei o motor, sentando no escuro por um momento para organizar meus pensamentos. O que eu estava prestes a fazer era dramático. Talvez até mesquinho, mas também parecia necessário. Uma linha na areia que eu precisava traçar para o meu próprio autorrespeito. A chave reserva da casa do pai estava onde sempre esteve escondida, debaixo de uma pedra falsa no jardim. Dentro da casa estava tudo quieto e escuro, cheirando levemente a café e ao mesmo produto de limpeza com cheiro de pinho que ele usava há décadas. Movi-me em silêncio pelos espaços familiares, evitando a tábua de assoalho que rangia no corredor, navegando mais pela memória do que pela luz fraca que filtrava pelas cortinas. No balcão da cozinha,
avistei a pequena caixa de presente que eu havia dado ao pai no restaurante. Agora estava aberta, o controle da chave removido. Ao lado dela estavam a papelada da picape, informações de garantia, manual, formulários de transferência de título. Ele ainda não havia assinado nada. Ótimo. Isso tornaria tudo mais fácil. Peguei o controle da chave e a papelada, então parei. Eu deveria deixar um bilhete? O que eu diria? Nenhuma palavra parecia adequada para expressar a complexidade do que eu estava sentindo. No final, decidi que o silêncio era mais poderoso. Ele saberia exatamente por que a picape tinha sumido. Lá fora, o céu estava começando a clarear. Aproximei-me da picape, esperando sentir arrependimento ou incerteza. Mas, em vez disso, senti apenas uma calma resolução. Este veículo representava tudo o que era doentio em nosso relacionamento. Minha necessidade desesperada de agradar, a incapacidade dele de aceitar ou apreciar meus esforços. Levá-la de volta não era apenas sobre a dor da noite anterior. Era sobre quebrar um padrão disfuncional que havia definido a maior parte da minha vida. A picape deu a partida com um ronco suave que soou ensurdecedor na manhã silenciosa. Saí da garagem com cuidado. Depois dirigi devagar pela rua, passando pelo meu carro alugado e deixando o bairro. No retrovisor, observei a casa do pai recuar e senti um peso se levantando dos meus ombros a cada quarteirão que passava. Renato já estava na concessionária quando cheguei, apesar da hora. Um olhar para o meu rosto lhe disse tudo o que ele precisava saber. Não saiu como planejado? Ele perguntou gentilmente. Consegui um pequeno e irônico sorriso. Poderíamos dizer isso. Ele não insistiu nos detalhes. E eu fiquei grata. Fomos para o escritório dele, onde expliquei que queria devolver a picape. Sei que há uma taxa de reestocagem, custos de depreciação. Eu entendo que não vou receber o valor total de volta. Tudo bem. Renato parecia desconfortável. Deixe-me falar com meu gerente. Como foi apenas um dia, talvez possamos resolver algo. Enquanto ele estava fora, fiquei sentada no escritório dele, olhando para as fotos emolduradas na mesa. Renato com sua família, todos sorrisos no que parecia ser uma cerimônia de formatura, uma família normal celebrando junta, o tipo de família que eu sempre quis, mas nunca tive. Quando Renato voltou, ele tinha boas notícias. Podemos aceitá-la de volta como devolução do revendedor. Haverá uma taxa de processamento de R$ 2.000, mas o restante será reembolsado para sua conta. Era mais do que eu esperava. Obrigada, eu disse, com a voz embargada por uma emoção que nada tinha a ver com dinheiro. Passamos a hora seguinte processando a papelada, transferindo o título de volta, documentando a condição da picape. Durante todo o processo, meu celular permaneceu em silêncio no meu bolso. O pai não deve ter descoberto a ausência da picape ainda. Às 8h30, tudo estava finalizado. Eu estava parada no estacionamento da concessionária, esperando pelo carro de aplicativo que me levaria de volta ao meu carro alugado. A manhã estava totalmente clara agora, o sol de junho aquecendo o ar. Eu me sentia estranhamente leve, como se tivesse largado um fardo pesado que carregava há anos. O carro de aplicativo acabara de chegar quando meu telefone vibrou. Uma mensagem do pai: onde está a picape? Simples, direto, sem emoção. Típico. Eu não respondi. Apenas entrei no carro e dei as coordenadas para um motorista para o endereço onde eu havia deixado meu carro alugado. Durante os 20 minutos de viagem, meu telefone vibrou várias outras vezes. Eu ignorei. De volta ao meu carro alugado, finalmente verifiquei minhas mensagens. 5 mensagens do pai, cada uma mais urgente que a anterior. Onde está a picape? Você a levou? Atenda seu telefone. Isto não tem graça, Sara. Vou chamar a polícia se não tiver notícias suas em 10 minutos. A última me fez rir em voz alta, um som agudo e amargo que assustou até a mim mesma. A polícia? O que se ele relataria que a filha dele havia levado de volta o presente que ele a tinha ridicularizado por dar? Digitei uma breve resposta. A picape foi devolvida à concessionária. Seu nome nunca esteve no título. Nenhum crime foi cometido. A resposta dele veio instantaneamente. Por que você faria isso? A pergunta era tão desprovida de autoconsciência que eu tive que encostar para responder. Meus dedos voaram pelo teclado.
Você me chamou de idiota por lhe dar. Você disse que eu estava tentando comprar amor com dinheiro na frente de todos que são importantes para você. O que você esperava que eu fizesse? Nenhuma resposta. Esperei 5 minutos e continuei dirigindo para o meu hotel. Eu precisava fazer as malas, mudar meu voo, voltar para São Paulo, voltar para minha vida real, onde pelo menos minhas conquistas eram valorizadas, mesmo que apenas profissionalmente. No estacionamento do hotel, meu telefone tocou. Pai. Deixei cair na caixa postal. Tocou de novo imediatamente. E de novo. Na quarta chamada, finalmente atendi. O quê? A voz dele estava tensa, controlada. Você não tinha o direito de pegar aquela picape. De todas as coisas que ele poderia ter dito, esta era talvez a mais irritante. Eu tinha todo o direito. O direito. Era minha. Eu paguei por ela. Eu nunca completei a transferência de título. Foi um presente, ele insistiu. Você não pode simplesmente pegar de volta um presente porque seus sentimentos ficaram feridos. Meus sentimentos ficaram feridos? Repeti, minha voz subindo. Você me humilhou publicamente. Você me chamou de idiota na frente dos seus amigos, da sua família, da sua nova namorada por tentar fazer algo legal por você. Não foi algo legal. Foi excessivo, inapropriado. Ninguém gasta esse tipo de dinheiro em um presente de aniversário. O que você estava pensando? O que eu estava pensando? Que este grande gesto finalmente romperia sua muralha emocional. Que pela primeira vez na minha vida, ele olharia para mim com orgulho, com gratidão, com amor. Eu estava pensando que você apreciaria, eu disse, minha voz de repente cansada. Eu estava errada, lição aprendida. Isso é infantil, Sarah. Devolver a picape por causa de um comentário. Não foi apenas um comentário, pai? Foi uma declaração pública de quão pouco você pensa em mim, de quão pouco você sempre pensou em mim. Ele ficou quieto por um momento. Quando ele falou novamente, sua voz tinha aquele tom de sermão que eu conhecia tão bem. Você sempre foi muito sensível. Sua mãe mimava você, e depois que ela morreu, tentei te endurecer. O mundo não é gentil, Sarah. Eu estava te preparando para isso. A velha justificativa, aquela que ele usava durante toda a minha infância, sempre que sua frieza me fazia chorar. Eu era muito sensível. O mundo era duro. Ele estava me fazendo um favor ao reter afeto, aprovação, carinho. Eu tenho 35 anos, pai. Consegui sobreviver muito bem no mundo ingrato. Sou bem-sucedida, independente, forte. E não é graças a você. Não é graças a mim? Agora ele parecia zangado. Quem pagou pela sua educação? Quem te deu um lar estável? Quem te ensinou o valor do trabalho duro? Você forneceu o básico, eu reconheço. Comida, abrigo, mensalidade. Mas você nunca me deu o que eu realmente precisava. Um pai que tivesse orgulho de mim, que me mostrasse que me amava, que me fizesse sentir que eu era importante. Silêncio novamente. Eu podia quase vê-lo. Mandíbula cerrada, olhos apertados, o jeito que ele sempre ficava quando as emoções ameaçavam romper seu controle cuidadosamente mantido. Eu preciso ir, eu disse, por fim. Meu voo sai em 3 horas. Você está indo embora, assim, sem mais nem menos? Sim, sem mais nem menos. Feliz aniversário, pai. Desliguei antes que ele pudesse responder. Desliguei meu telefone e entrei para fazer as malas. Enquanto dobrava as roupas na mala, percebi que minhas mãos tremiam, não de medo ou mágoa, mas com uma estranha e excitante sensação de liberdade. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu havia confrontado meu pai sobre sua negligência emocional. Eu me defendi, rejeitei a narrativa de que eu era muito sensível e me afastei da dinâmica disfuncional que mantivemos por décadas. Não me senti exatamente bem, mas me senti certa, necessária, há muito esperada. Fiz o check-out do hotel, devolvi o carro alugado e segui para o aeroporto. Durante todo o tempo mantive meu telefone desligado. O que quer que o pai ou o resto da família tivessem a dizer podia esperar até que eu estivesse de volta em São Paulo, no meu próprio espaço, com alguma distância emocional de toda a situação. No avião, olhando para as nuvens abaixo, percebi algo importante. A picape tinha me custado quase R$250 mil. E eu perdi 2 mil no processo de devolução. Mas o que eu ganhei foi inestimável. O começo da liberdade de uma vida inteira buscando validação de alguém que não podia ou não queria dar.
Tinha sido uma lição cara, mas talvez valesse cada centavo. No momento em que meu avião pousou em São Paulo, liguei meu telefone. Ele imediatamente começou a vibrar com notificações. 30 chamadas perdidas, dezenas de mensagens de texto, até mesmo alguns e-mails. Parecia que toda a família Ferreira tinha opiniões sobre o que havia acontecido. O pai ligou 15 vezes. Tio Beto, 7. Tia Isa, 5. Houve até ligações dos amigos do pai, Tom e Jorge, e uma de Silvana, o que me surpreendeu. Rolei pelas mensagens de texto, ficando progressivamente mais irritada a cada uma. Do pai. Isto é ridículo. Me ligue imediatamente. Do tio Beto. Você está exagerando. Seu pai estava apenas brincando. Do Tom. Seu pai está realmente chateado. A picape significava muito para ele. Do Jorge. Rico está fora de si. Nunca o vi tão abalado. Da Silvana. Sinto muito pelo que aconteceu. Por favor, ligue para seu pai. Apenas as mensagens da tia Isa mostravam alguma compreensão do meu ponto de vista. Eu entendo por que você está magoada, Sara. O que ele disse foi cruel, mas talvez fale com ele quando os dois se acalmarem. Empurrei o telefone de volta para o bolso, sem responder a ninguém. Deixei que se perguntassem. Deixei que se preocupassem. Deixei que sentissem uma fração da ansiedade que senti minha vida inteira, tentando antecipar as reações do meu pai, tentando ganhar sua aprovação. Meu apartamento parecia um santuário quando finalmente entrei pela porta. Soltei a mala, chutei os sapatos e desabei no sofá, emocionalmente esgotada. Pelas grandes janelas, eu podia ver o Rio Pinheiros à distância, sua superfície brilhando sob o sol da tarde de domingo. São Paulo tinha sido minha fuga, meu novo começo, minha prova de que eu poderia prosperar sem a validação do meu pai. A cidade nunca se pareceu tanto com casa como naquele momento. O telefone começou a tocar novamente. Pai, eu silenciei e fechei os olhos, respirando fundo. O que eu precisava agora era de perspectiva, não de outro confronto. Eu precisava processar o que havia acontecido e decidir para onde ir a partir daqui. Depois de um banho e de trocar de roupa, me senti mais eu mesma. Preparei uma xícara de chá e sentei na minha varanda, observando a cidade abaixo. A distância, física e emocional, de São Bernardo e tudo o que ela representava, parecia crucial para o meu bem-estar agora. Meu celular vibrou com uma mensagem de um número de São Paulo que eu não reconheci. Sara, aqui é Silvana. Por favor, não me bloqueie. Peguei seu número no celular do seu pai. Acho que deveríamos conversar. Isso era inesperado. Eu mal conhecia a mulher, a havia encontrado apenas ontem. O que ela poderia ter a dizer que importaria para mim? Ainda assim, a curiosidade venceu. Sobre o quê? Eu enviei de volta. A resposta dela veio rapidamente. Sobre seu pai. Há mais na história do que você sabe. Eu hesitei. Isso era uma tática de manipulação? Uma maneira de me fazer ligar para o pai? Ou Silvana realmente tinha um insight que poderia me ajudar a entender a situação? Estou ouvindo, respondi. Não por mensagem. Posso te ligar? Dei a ela 10 minutos para ligar, usando o tempo para me preparar. Quando o telefone tocou, atendi com um neutro alô. Sara, obrigada por atender minha ligação. A voz de Silvana era calorosa, mas hesitante. Sei que sou a última pessoa de quem você provavelmente quer ouvir agora. Você não é a última, eu disse, honestamente. Esse seria meu pai. Ela deu uma pequena risada triste. Justo. Olha, quero pedir desculpas pela noite passada. Eu nunca deveria ter rido do que seu pai disse. Foi cruel e eu só fui pega de surpresa. Foi uma reação nervosa, não porque achei engraçado. Isso não era o que eu esperava. Ok, eu disse, sem saber como mais responder. Eu estou namorando seu pai há apenas 4 meses, continuou Silvana. Ele nunca mencionou ter uma filha até algumas semanas atrás, quando finalmente me falou sobre você. Foi tudo de uma vez. O quão bem-sucedida você é, o quão independente, como você fez seu próprio caminho sem precisar da ajuda dele. Isso era novidade para mim. O pai se gabando de mim? Parecia impossível. Ele me mostrou artigos que sua empresa publicou com seu nome na autoria. Ele os tinha salvos no computador dele. Ele me falou sobre sua graduação na USP, suas promoções rápidas. Ele estava orgulhoso, Sara, à maneira dele. Minha garganta apertou.
Ele nunca me disse nada disso. Eu sei, Silvana suspirou. É isso que estou tentando explicar. Seu pai não sabe expressar emoções diretamente. A picape, isso o sobrecarregou. O gesto foi tão grandioso, tão público. Ele não sabia como reagir. Então ele me chamou de idiota. Minha voz era áspera. É assim que ele lida com o fato de estar sobrecarregado? Não, isso foi... Ela fez uma pausa. Foi ele sendo defensivo. Quando ele se sente vulnerável, ele ataca. É um padrão que notei mesmo no nosso curto relacionamento. Quando algo o toca profundamente, ele o afasta. Pensei nisso. Isso se encaixava na minha vida inteira de experiências com o pai. Quanto mais algo importava para ele, mais ele se tornava distante. Ainda assim, isso não desculpava o que ele havia feito. Por que você está me dizendo isso? Perguntei. Porque ele está infeliz, Sarah. Ele está ligando para você sem parar. Ele até ligou para a polícia para tentar rastrear seu telefone até eu convencê-lo de que isso era demais. Apesar de tudo, isso me fez sorrir. Típico do pai, ir a extremos em vez de simplesmente dizer, sinto muito. Quando ele viu que a picape tinha sumido esta manhã, ele desmoronou completamente. Continuou Silvana. Não com raiva, como eu esperava, mas devastado. Ele ficou sentado na garagem por 1 hora, apenas olhando para o espaço vazio. A imagem era difícil de conciliar com o homem estoico e emocionalmente distante que eu conhecia. O que você quer de mim, Silvana? Nada que você não queira dar. Eu só pensei que você deveria saber que há mais no seu pai do que você viu na noite passada. A máscara que ele usa não é a pessoa inteira. Depois que desligamos, fiquei com as palavras dela, repassando-as na minha mente. Poderia ser verdade? O pai estava realmente orgulhoso de mim, mas era incapaz de demonstrar? A picape o tinha genuinamente sobrecarregado em vez de decepcioná-lo? Era uma perspectiva que eu não tinha considerado, uma que lançava nosso relacionamento inteiro sob uma luz diferente. Mas mesmo que Silvana estivesse certa, mesmo que o pai admirasse secretamente minhas conquistas, isso não apagava décadas de negligência emocional. Não justificava a humilhação pública no jantar de aniversário. Entender a raiz do comportamento dele era uma coisa, desculpá-lo era outra. Meu telefone tocou novamente. Pai, desta vez eu atendi. Sarah? A voz dele estava rouca, como se tivesse passado a noite em claro. Onde você está? Estou em casa, em São Paulo. Você foi embora sem se despedir. O absurdo dessa reclamação, depois do que havia acontecido, me fez rir amargamente. Você esperava um abraço e um aceno depois de me chamar de idiota na frente de todos? Ele ficou quieto por um momento. Eu não deveria ter dito isso. Vindo do pai, isso era praticamente uma desculpa implorante. Não, você não deveria. A picape, ele começou, então parou. Foi demais, Ata, mais Sarah. Muito cara, muito extravagante. Isso cabia a mim decidir. Era o meu dinheiro. Dinheiro que você deveria estar economizando, investindo, não desperdiçando com um velho que não precisa de uma picape de luxo. Isso era tão tipicamente pai, transformando uma interação pessoal em uma palestra financeira. Não era sobre necessidade, pai. Era sobre querer, sobre fazer algo especial para o seu aniversário de 60 anos. Sobre tentar te fazer feliz. Outro silêncio. Então, eu não mereço esse tipo de presente. As palavras foram tão inesperadas que por um momento não consegui responder. Em todos os nossos anos, eu nunca tinha ouvido meu pai sugerir que ele era indigno de qualquer coisa. Sua confiança, sua certeza em sua própria razão tinham sido constantes na minha vida. O que você quer dizer? Perguntei. Eu não tenho sido... Ele lutou, claramente desconfortável. Eu sei que não sou bom em demonstrar certas coisas. Emoções, eu completei. Afeto, orgulho da sua única filha. Sim, as palavras pareciam custar-lhe muito. Sua mãe era melhor nisso. Depois que ela morreu, eu não sabia como. Eu pensei que ser rígido te tornaria mais forte. Não me deixou mais forte, pai. Me deixou insegura. Me fez passar a vida inteira tentando provar que eu merecia ser amada. Ele fez um som como se eu o tivesse atingido. Essa não era a minha intenção. Intenções não importam tanto quanto o impacto, eu disse, ecoando algo que meu terapeuta havia me dito anos atrás. E o impacto foi que eu nunca me senti boa, o suficiente. Eu ainda não me sinto. Você é,
ele disse, as palavras saindo apressadamente. Boa o suficiente. Mais do que boa o suficiente. Você é excepcional, Sarah. Sempre foi. Eu não sei como dizer essas coisas. Fechei os olhos, absorvendo as palavras que esperei décadas para ouvir. Elas pareciam genuínas, mas também vieram apenas depois que eu tomei uma atitude dramática. Apenas depois que eu revidei sua crueldade. Onde estava este reconhecimento quando eu estava crescendo? Quando me formei? Quando estava lutando para estabelecer minha carreira? É um pouco tarde, pai. Eu sei. Sua voz estava pesada de arrependimento. Silvana diz que eu preciso de terapia. Isso me arrancou uma risada. Silvana está certa. Ajudaria se eu falasse com alguém, aprendesse a me comunicar melhor? Isso importaria para você? A pergunta me pegou de surpresa. O pai sempre descartou a terapia como pagar alguém para ouvir seus problemas. Essa abertura para a mudança era um novo território. Talvez, eu disse cautelosamente, mas eu preciso de tempo, pai. A noite passada foi realmente dolorosa. Eu entendo. Ele não parecia defensivo agora, apenas cansado e triste. Tire o tempo que precisar. Eu estarei aqui. Depois que desligamos, eu me senti emocionalmente exaurida, mas estranhamente em paz. Algo havia mudado em nosso relacionamento, talvez algo fundamental. Eu não sabia se poderia ser totalmente consertado, mas pela primeira vez senti que o pai estava realmente me vendo, me ouvindo, reconhecendo o impacto do comportamento dele. O resto do dia passou em um borrão de sono, TV sem sentido e comida para a viagem. Eu havia ligado para o trabalho dizendo que estava doente, precisando do dia de folga mental para processar tudo. À noite, cheguei a uma decisão. Eu daria ao pai a chance de mostrar que ele falava sério, mas eu também manteria limites firmes. Chega de tentativas desesperadas de ganhar a aprovação dele. Chega de medir meu valor pelas reações dele. Se nosso relacionamento fosse sarar, teria que ser em novos termos. Termos que incluíam respeito mútuo e honestidade emocional. Mandei uma mensagem para ele antes de ir para a cama. Estou disposta a trabalhar em nosso relacionamento, mas preciso que você entenda o quão profundamente suas palavras e ações me machucaram ao longo dos anos. Não se trata apenas da noite passada. É sobre uma vida inteira me sentindo insuficiente. A resposta dele veio rapidamente. Eu entendo. Eu quero ser melhor. Não quero te perder. Não era tudo, mas era um começo. Um ano depois, eu estava no meu apartamento em São Paulo, arrumando uma pequena mala para uma viagem de fim de semana a São Bernardo. Tanta coisa havia mudado em 12 meses, tanto nas minhas circunstâncias externas quanto, o que é mais importante, dentro de mim. Após o desastre do jantar de aniversário, o pai e eu entramos em uma nova fase em nosso relacionamento. Tímida, cautelosa, mas mais honesta do que nunca. Fiel à sua palavra, ele começou a fazer terapia, algo que eu ainda achava um tanto milagroso. É desconfortável, ele admitiu durante um dos nossos agora regulares telefonemas de domingo, ter que falar sobre sentimentos. Mas o Dr. Lavigne diz que eu passei 60 anos construindo muros, então vai levar tempo para desmantelá-los. Eu também retomei a terapia, trabalhando minha profunda necessidade de validação e os padrões de comportamento que se desenvolveram por ter crescido com negligência emocional. Minha terapeuta me ajudou a ver como o incidente da picape, por mais doloroso que fosse, tinha sido um ponto de ruptura necessário, o momento em que eu finalmente parei de aceitar o inaceitável. O trabalho se tornou menos consumidor, pois encontrei um equilíbrio melhor na minha vida. Eu até voltei a namorar, com cautela. Júlio era gentil e paciente, um designer gráfico que entendia a pressão criativa, mas também sabia como deixar o trabalho no trabalho. Estávamos juntos há 4 meses, indo devagar, construindo uma base baseada no respeito mútuo e na comunicação aberta. Meu celular vibrou com uma mensagem do pai. Dirija com segurança amanhã. O tempo parece limpo, mas o trânsito pode estar pesado na sexta à tarde. Este era o novo pai. Ainda prático, ainda um tanto reservado, mas fazendo um esforço para expressar carinho à sua maneira. Sorri ao responder. Vou tomar cuidado. Te vejo por volta das 6. A viagem a São Bernardo era para o 61º aniversário do pai. Sem presentes extravagantes desta vez, sem surpresas elaboradas.
Em vez disso, eu estava levando um álbum de fotos que montei, cheio de fotos da minha infância, muitas delas com a mamãe. Tinha sido um trabalho de amor, revirar fotos antigas, digitalizá-las, organizá-las cronologicamente. Algumas trouxeram de volta memórias dolorosas, mas muitas me lembraram de bons momentos que eu quase havia esquecido. Viagens de pesca com o pai quando eu era muito jovem, antes de a mamãe ficar doente. Um projeto de ciências com o qual ele me ajudou na 4ª série. A formatura do ensino médio, onde uma foto o flagrou, olhando para mim com o que agora eu reconhecia como orgulho, embora seu rosto parecesse impassível para mim na época. A viagem para São Bernardo no dia seguinte me deu tempo para refletir sobre tudo o que havia ocorrido desde aquele desastroso jantar de aniversário. O incidente da picape me custou financeiramente, mas o que eu ganhei foi muito mais valioso. Um novo senso de autoestima que não estava ligado à aprovação do pai, uma compreensão mais clara de nossos padrões disfuncionais e, surpreendentemente, o início de um relacionamento mais autêntico com meu pai. O pai estava esperando na varanda quando parei na frente da casa, uma cena que teria sido inimaginável 1 ano atrás. Ele não correu para me cumprimentar, mas ficou parado, observando enquanto eu pegava minha bolsa no carro, um pequeno sorriso visível mesmo à distância. "Você fez um bom tempo", ele disse, enquanto eu me aproximava, a versão dele de uma recepção calorosa. Mas então ele fez algo inesperado. Ele abriu os braços para um abraço, breve, mas real. Dentro da casa, tudo parecia diferente. A influência de Silvana, suspeitei. Havia cortinas novas, almofadas no sofá, tinta fresca na sala de estar. Mas a mudança mais significativa era a coleção de fotos emolduradas na lareira. Fotos minhas em várias idades, da mamãe, do pai e de Silvana. Até mesmo uma de nós 3 do Natal, quando eu voltei para casa por 3 dias e conseguimos um feriado pacífico, embora um tanto estranho, juntos. O jantar de aniversário foi na casa do pai este ano, apenas nós 3, mais a tia Isa e o tio Dan. Silvana Viepen havia preparado a carne assada favorita do pai, e a conversa fluiu mais facilmente do que eu jamais conseguia me lembrar naquela sala de jantar. O tio Dan falou sobre seus planos de se aposentar no ano que vem. A tia Isa compartilhou histórias sobre seu trabalho voluntário no abrigo de animais. Silvana descreveu o clube de leitura ao qual ela se juntou recentemente. O pai estava mais quieto, mas estava presente de uma forma que não estava antes, ouvindo, perguntando ativamente, até mesmo rindo das piadas sem graça do tio Dan. Ocasionalmente, seus olhos encontravam os meus através da mesa, carregando uma mensagem que eu ainda estava aprendendo a decifrar, mas que parecia dizer: "Estou tentando, eu vejo você, isso importa." Após a sobremesa, entreguei-lhe o álbum de fotos. Ele o abriu devagar, sua expressão cautelosa no início, mas ao virar as páginas, algo em seu rosto se suavizou. Ele parou em uma foto da mamãe me segurando quando bebê. Ele parado rigidamente ao lado dela. Eu estava apavorado. Ele disse calmamente, surpreendendo a todos: "Quando você nasceu, com medo de fazer tudo errado, sua mãe era natural com você, mas eu nunca soube o que fazer. Essa vulnerabilidade, esse vislumbre do seu mundo interior era novo. Você fez o seu melhor", eu disse, falando a verdade talvez pela primeira vez. "Nós 2 fizemos." Ele assentiu, continuando a folhear o álbum. Quando chegou a uma foto nossa no parque da cidade, no verão antes de a mamãe adoecer, ele parou novamente. "Éramos felizes então", ele disse, com a voz embargada pela emoção. "Nós 3. "Sim", eu concordei. "Éramos." Quando ele chegou ao final do álbum, ele o fechou cuidadosamente e olhou para mim. Seus olhos estavam úmidos, algo que eu tinha visto apenas um punhado de vezes na minha vida. "Obrigado", ele disse. As palavras carregavam um significado além do presente em si. "Isso é perfeito." Mais tarde, depois que a tia Isa e o tio Dan foram para casa e Silvana se retirou discretamente para nos dar alguma privacidade, o pai e eu sentamos na varanda dos fundos, observando os vagalumes piscarem na escuridão. Era uma noite quente de junho, o ar pesado com o cheiro das rosas de Silvana. "Eu tenho pensado muito sobre o ano passado",
disse o pai de repente. Sobre a picape. Fiquei ligeiramente tensa. Não havíamos falado diretamente sobre aquela noite por meses. O que houve? Eu estava errado. Não apenas o que eu disse no jantar, mas como reagia ao presente em si. Eu estava sobrecarregado, sim, mas também estava envergonhado. Envergonhado de quê? Ele suspirou, buscando as palavras. De que você sentiu que precisava fazer algo tão grandioso para chamar minha atenção, de que eu tinha sido tão reservado, de que você pensou que precisava comprar uma picape de R$250 mil para me fazer feliz. Ele fez uma pausa. E então eu piorei ao atacar, machucando você publicamente. Eu me arrependo disso todos os dias desde então. O pedido de desculpas, tão claro e específico, me inundou como uma onda. Acho que nós dois estávamos presos em um padrão disfuncional, eu disse, depois de um momento, eu tentando desesperadamente ganhar sua aprovação. Você incapaz de expressar seus sentimentos diretamente, estava fadado a explodir em algum momento. Ele assentiu lentamente. O Dr. Lavigne diz algo semelhante, que os relacionamentos ficam presos em padrões que parecem familiares, mesmo quando são prejudiciais. Parece certo. Ficamos em silêncio por um tempo, confortáveis de uma forma que nunca tínhamos sido antes. Finalmente, o pai falou novamente. Eu tenho orgulho de você, Sarah. Não por causa do seu trabalho, ou do seu diploma, ou de qualquer uma dessas coisas externas. Apenas por causa de quem você é, sua bondade, sua resiliência, sua disposição em me dar outra chance depois de tudo. Eu deveria ter te dito isso todos os dias da sua vida. As palavras que eu esperei décadas para ouvir. Elas trouxeram lágrimas aos meus olhos, mas não as lágrimas amargas e frustradas do passado. Eram lágrimas de libertação, de dor há muito tempo guardada, finalmente sendo reconhecida e começando a sarar. Obrigada, eu disse simplesmente. Isso significa muito. Enquanto voltava para São Paulo no domingo à noite, refleti sobre o quanto havia mudado em um ano. O doloroso jantar de aniversário tinha sido um ponto de ruptura, mas também um avanço. Ao me defender, ao me recusar a aceitar menos do que eu merecia, criei espaço para que algo novo e mais saudável surgisse. A cura não estava completa, é claro. O pai e eu ainda tínhamos momentos de falha de comunicação. Ainda caíamos ocasionalmente em velhos padrões, mas ambos estávamos comprometidos com o processo. Ambos dispostos a fazer o trabalho desconfortável de construir um relacionamento mais autêntico. O maior presente do ano passado não foi material. Foi aprender que meu valor não dependia da aprovação do pai ou de qualquer outra pessoa. Que eu poderia estabelecer limites, dizer minha verdade e ainda assim ser amada. Que às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é se afastar de uma situação que está te machucando, mesmo que temporariamente, para criar espaço para uma mudança genuína. Passei a maior parte da minha vida tentando ganhar um amor que deveria ter sido dado livremente. A picape foi o ápice desse esforço equivocado. A tentativa mais grandiosa e desesperada de comprar o que não podia ser comprado. Ao perder R$250 mil, ganhei algo inestimável. A compreensão de que o amor verdadeiro não é conquistado através de conquistas ou grandes gestos, mas dado livremente, sem condições. O presente mais valioso que dei a mim mesma não foi a picape que comprei para o pai, mas o momento em que me levantei e saí daquele restaurante com minha dignidade intacta. O momento em que decidi que merecia coisa melhor. O momento em que parei de tentar ser digna de amor e percebi que eu era digna o tempo todo. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida com carinho e respeito.